Meus amados, peçam que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14, meus amados. Nós vamos continuar dando seguimento à nossa mensagem no Evangelho de Marcos, onde nós continuaremos a falar a respeito dos recentes acontecimentos com Jesus Cristo e a sua prisão. Meus amados, nós vamos orar nesse momento mais uma vez, agradecendo a Deus pelas famílias, por cada um que aqui está, que a palavra ministrada no coração de cada um hoje seja relevante, que ela venha trazer desafios, que ela venha transformar os corações e que de alguma forma nós sejamos devidamente afetados pela palavra. Amém? Então, meus amigos, irmãos, companheiros de ministério, nós vamos apresentar então o Evangelho de Marcos a partir do verso 53. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 53. E nós vamos ler até o final. Amém, meus amados? Temos bastante coisa para falar, que Deus permita que consigamos terminar hoje, mas na medida do possível, na medida que Deus for nos revelando a tua palavra, nós vamos a expondo. Leiamos. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, estava sentado entre os serventuários, adequando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar, eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio e perguntou a Jesus: nada responde ao que antes depõe contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram réu até de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro debaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-se e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Algumas versões colocam aí: o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circuncidantes: é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que estavam ali disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus e lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo,
tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Amém? Pode se sentar? Meus amados, a Bíblia ela é feita em 3 etapas, tá? A exposição das Escrituras ela é feita em 3 etapas. Primeiro é ler o texto, depois é explicar o texto, e a terceira é aplicar o texto. Nós temos aqui, irmãos, esse texto, explicando o texto. Nós sabemos que esse texto é um texto narrativo. E o que esse texto está narrando? Esse texto está narrando a história de Jesus Cristo e todos os seus compatriotas e todas as ações que focam Cristo como centro das atenções. Nós temos 3 evangelhos aqui, que são chamados sinóticos, e cada um aponta a Cristo sobre uma perspectiva. A perspectiva marcana, que é de Marcos, ela trata Jesus como um servo, aquele que serve fielmente. Por isso que você vê que o evangelho de Marcos, ele é corrido, né? Nossa, se você lê assim até cansa, porque as ações são tão rápidas, que chega ao ponto, meus amados, de dar aquela gastura. Gente, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Aí aquelas ações em cima de ação, em cima de ação. Por quê? Para o romano, o que importava era o trabalho, era o que se fazia. Mas acima de tudo, os evangelhos têm como propósito mostrar que Cristo, ele é o rei. Irmãos, não é mostrar que Cristo será o rei quando ele voltar, não, é mostrar que Cristo é o rei. Ou seja, mostrar que Deus se fez homem, e quando ele se fez homem, ele se fez rei. Então eu não sei o que está acontecendo, mas eu gosto muito da visão do N.T. Wright a respeito disso, que ele diz que Cristo não governará, Cristo governa, e todas as escrituras nos dão a evidência de que ele governa, ele que controla a maldade do universo. E não importa, irmãos, sobre qual égide política, qual égide, digamos assim, social, não importa em qual ambiente, qual ano, nós vamos perceber que Cristo ele reina absoluto. Por mais estranho que pareça, por mais que apareçam perseguições, por mais que apareça uma série de coisas, mas nós entendemos que Deus ele controla todas as ações. Entendemos sempre? Não. Compreendemos o que ele está fazendo? Absolutamente não. Entendemos que tudo o que o Senhor faz é bom e redunda em glória para Ele, e que nós somos instrumentos da glória dele, e tudo que ele faz é para glorificar o nome dele. Mas nós somos sempre acometidos por aquelas perguntas que sempre dominam a nossa mente mundana, corriqueira, que é: por que eu sofro? Por que isso acontece comigo? Por que aquilo outro acontece comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que a minha vida é tão difícil? Engraçado, eu olhando aqui essa narrativa da vida de Cristo, Cristo não teve sossego, um segundo sequer. Todas as suas palavras, todos os seus atos foram distorcidos no começo dos séculos, que começa a marcar um período da humanidade, e passou-se 2000 anos, e nós estamos aqui, todo mundo torcendo o que Cristo diz, torcendo as suas verdades, para que de alguma forma colocar Cristo na parede e condená-lo mais uma vez a alguma coisa. Nós vivemos assim. Quando não é nós que fazemos isso, condenamos Cristo porque ele não atendeu às nossas expectativas. Nós vemos uma sociedade frustrada com Cristo, porque Cristo pegou verdades indigestas. Outros torcem o que Cristo disse para dizer que Cristo não disse aquilo que o próprio Cristo disse. E você encontra várias coisas aí. E mais uma vez as igrejas também têm esse papel. Qual o papel? De pregar um Cristo que não é o Cristo das Escrituras.
promover Cristo a vitupério, ou seja, a vergonha, a ignomínia, a desonra. Porque toda vez que não pregamos o Evangelho que está nas Escrituras, automaticamente fazemos o sacrifício de Cristo vão, sem sentido. Então, irmãos, nós vamos começar com o primeiro texto aqui, que está escrito assim no verso 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. E Pedro seguia de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, que estava assentado entre os serventuários, aquentando-se do fogo. Então o que acontece? Cristo é pego no meio da noite e é levado ao sumo sacerdote e aos principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Irmãos, existia duas classes de justiça nessa época em Jerusalém. Tinham dois tribunais. Um tribunal, era chamado de Sinédrio. E o Sinédrio, irmãos, ele discorria e discutia sobre coisas da religião judaica. Ali tudo era decidido. Eles não levavam as suas demandas aos romanos, suas questões de fé, as suas perspectivas de templo, como se administrava as coisas. Isso não acontecia. Eles tinham esse primeiro tribunal que era chamado Sinédrio. E o Sinédrio era dirigido por quem? Por esses homens, os anciãos, os sacerdotes, os escribas. Esses homens se reuniam e julgavam as ações. Agora, esses povos também, que são confundidos com religiosos, eles estão julgando Cristo. Só que tem um problema: não se pode prender e nem julgar sem que antes se passe isso para Roma. Então nós vemos aqui um grupo específico já fazendo o julgamento de Cristo sem passar pelos devidos processos legais. O que é isso, irmãos? Vamos aplicar isso aqui. O que acontece? Hoje a religião, os religiosos definem quem Cristo é e o que Ele pode fazer e o que Ele pode pregar. Eu vi essa semana, tem 2 dias atrás, a ONU indicando ou orientando as igrejas a defenderem a bandeira LGBT em seus púlpitos, afirmando que a pregação das Escrituras ser homofóbicas e ferir os direitos humanos dos direitos LGBT. Então, devagarzinho, eles estão tentando nos obrigar a mudar o discurso a respeito das verdades bíblicas. Sim, irmãos, já estão fazendo isso. Apertem os cintos, porque digamos aí que Deus vai balançar a árvore e pode ser que algumas frutas acabam caindo, e cairão muitas. Eu afirmo para vocês que muitos frutos cairão. Então o que acontece? Estão obrigando Cristo a dizer aquilo que Cristo não disse. E para fazer isso, uma aplicação para nossas vidas, é o seguinte: eles começam a inquirir, ou seja, a interrogar Cristo, para saber o que Cristo vai dizer. E o que Cristo faz? Ele se abstém. O que acontece, irmãos? Olha só, Pedro seguia de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava assentado entre os serventuários e se aquietava do povo. 2 acontecimentos estão aqui, ao mesmo tempo, simultaneamente. Cristo começa a ser julgado pelos anciãos e pelos sacerdotes, e um dos discípulos está de longe observando. Irmãos, vou fazer uma aplicação direta aqui. Enquanto alguns corajosos pregam o Evangelho, enquanto em alguns lugares o Cristo é retido, é preso, alguns discípulos não se comprometem, ficam só de longe olhando. Uma aplicação para esse texto, eu perguntaria: vocês seguiriam Cristo de longe? Ou vocês se comprometeriam com Cristo? Pedro, ele se compromete
a seguir Cristo a uma distância segura, onde ele não deixa de ser um seguidor de Cristo, mas ele também não se compromete nem com os religiosos, nem com os anciãos, nem com os escribas e nem com os fariseus, e muito menos com a lei romana. Pedro é o retrato da igreja da atualidade. Ele quer seguir Cristo, mas ele não quer se comprometer com Cristo suficiente para ser julgado junto com Cristo. Essa é a nossa realidade. Nós vemos as igrejas mega espirituais. Elas arrogam para si dons extraordinários, dom de cura, dom disso, dom de aquilo, e um monte de coisas, mas pregam um evangelho pífio, sem significado, sem vidas transformadas. Vocês sabem por quê? Porque não querem se comprometer com Cristo o suficiente para não ser julgado como Cristo será julgado. Essa é a pergunta que eu faço. Será que nós nos comprometemos o suficiente? E é aquela pergunta que eu fiz uma vez no culto e eu vou fazer novamente. Será que se nós fôssemos presos hoje pelo crime de ser cristão, será que teriam provas o suficiente para nos prender? Será? A igreja de hoje, meus amados, se eles forem presos hoje e vão falar assim: agora nós vamos pesquisar na tua vida um testemunho cristão, e baseado nesse testemunho de Cristo, você vai ser preso. Eu garanto, irmãos, quase nenhum cristão hoje da atualidade vai ser preso, porque não temos provas o suficiente para prendê-lo. E o que acontece aqui? Quando no verso 56, olha só, no 55, e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar a morte, e não achavam. Entenda bem, eles não queriam prender Cristo, tá bom? Eles não queriam dar um medinho em Cristo. O objetivo desse grupo em específico era matar Cristo. Seguindo a lei que eu acabei de falar, a gente lê o texto, a gente expõe o texto e agora a gente aplica o texto. Não se iludam. Essas pessoas que não têm um compromisso com Cristo e que de alguma forma ela tenta encontrar em Cristo um motivo para prendê-lo, matá-lo, se eles fizeram isso com Cristo, deixa eu avisar uma coisa para vocês, vão fazer pior conosco. Não se iludam, os inimigos de Cristo não vão fazer carinho em nós. Aqueles que não são cristãos e que se aproximam de nós, eles têm por objetivo só uma coisa: nos matar. Nos matar espiritualmente, nos matar emocionalmente e nos matar em nossos relacionamentos espirituais. Sabe aquele amiguinho que chega, que não é crente? Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Eu acho que vocês estão sendo radicais demais. Vocês precisam ser tão crentes assim? Será que precisa mesmo ter catequese? Será que precisa mesmo aprender todas essas doutrinas? Será que é preciso estudar tanto a Bíblia assim para ser crente? Será que é necessário ouvir esse pastor de vocês que parece que não deixa passar nada? Deixa eu te dizer, essas pessoas que estão se aproximando e tentando minar o Evangelho, elas não estão querendo só afastar vocês do caminho, elas querem matar vocês. Vocês são inimigos dela. Não trate os seus inimigos, as pessoas que são inimigas de Cristo, como seus amigos. Ninguém que é inimigo de Cristo pode ser amigo nosso. Ninguém que é inimigo do Evangelho pode ser amigo nosso. Ninguém que é inimigo
do Evangelho irá se aproximar de um crente no intuito de provocar um sentimento bom, uma amizade profunda. Não se iludam, eles são víboras disfarçadas de bondade. Na primeira oportunidade vão minar sua mente, minar o seu coração e vão destruir o seu relacionamento com Deus. E eles vêm de diversas formas: os que apoiam, os que estão do seu lado, seus amigos de escola, seus amigos de faculdade, seus amigos de serviço, mas eles só têm um objetivo no coração deles: matar vocês. Eles têm, assim como esses religiosos, eles têm boa aparência, parecem benevolentes, expressam algum tipo de verdade, mas no final eles só querem uma coisa: buscar da tua boca motivo para matá-lo. Entendam, irmãos, de uma vez por todas, todas as religiões são aceitas, menos o cristianismo. Irmãos, vocês já viram qualquer outra religião ser perseguida? Nenhuma religião é perseguida, só o cristianismo, só por um motivo: porque o cristianismo promove arrependimento, mudança de vida e de caráter. Uma vez aquele que experimenta o Evangelho, ele nunca mais será o mesmo. Então todo aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem disse isso foi João. É impossível você ser amigo do mundo e ao mesmo tempo ser amigo de Deus. Entenda como o mundo, sistema maligno, a sua visão de culto, a sua visão de religião, a sua visão de Cristo, a sua visão de sociedade, de comportamento, isso é mundo, o sistema maligno. Não o mundo lá fora propriamente dito. Então, irmãos, olha só, 56. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Irmãos, nunca se falou tanto de Cristo, mas nunca as pessoas estiveram tão erradas sobre o Cristo que elas pregam. Irmãos, já fizeram de Cristo vários tipos de coisas. Já usaram Cristo em toda a história para uma série de coisas. Já usaram Cristo para ser machista, já usaram Cristo para segregar as mulheres, já usaram Cristo para segregar os negros, já usaram Cristo para criar inimizade contra as relações homoafetivas, já fizeram Cristo ser contra as lideranças religiosas afro. Usaram Cristo para tudo, irmãos, para tudo. Irmãos, entenda bem, eles pregam um cristianismo com muita tolerância. O cristianismo, ele não é tolerante. O cristianismo, ele é respeitador. Por que eu digo isso? Entendam bem. Por mais que alguém não seja cristão, por mais que alguém não conheça as doutrinas bíblicas e para a vida dela não tenha relevância, nós, como verdadeiros cristãos, nós temos um testemunho de quem Cristo é. Pedro, em sua carta, ele fala que o nosso testemunho vai calar a boca dos ímpios. Então, um verdadeiro cristão, ele cala a boca do ímpio através do seu comportamento. Então, o que está acontecendo aqui? Muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Mas espera aí, calma aí, você está falando mal de quem? Da irmã Grazi? A vida dela é totalmente diferente do que você está falando. Não tem coerência. O que você está falando não corresponde com a vida dela. Vocês estão querendo acusar o Wellington de quê? O que você está falando não é coerente com a vida que ele leva. Então, o bom testemunho do cristão cala a boca do ímpio. Irmão, nós não estamos aqui para levantar bandeiras anti, seja lá o que for.
A igreja não é anti, não é contra, ou seja, não luta, não quer matar homossexual, não quer matar ladrão, não é isso. Esse não é o propósito das Escrituras, mas também não é o propósito das Escrituras e nem de uma verdadeira igreja passar pano em pecado. Nós entendemos sim, tá? Que a homossexualidade é uma prática em que a Bíblia não apoia, ponto. Mas assim como nós também não apoiamos a mentira, a prostituição, a lascívia, ao roubo, a idolatria, ou seja, não é uma especificidade contra um indivíduo, mas é contra um ato propriamente dito. Nós amamos todos aqueles que virão, só que nós entendemos que o cristianismo é seguir aquilo que o próprio Cristo nos ensina. Então, o nosso testemunho vai calar a boca dos nossos opositores. Irmãos, no primeiro século, Plínio, ele fez uma pesquisa entre os cristãos. Eles se disfarçavam, irmãos, de cristão, os romanos, para perseguir e descobrir o que os cristãos estavam fazendo. Então, a própria declaração dos seus perseguidores diziam: eles são totalmente diferentes. Eles amam o próximo, eles ajudam uns aos outros, até os filhos que nós jogamos fora, eles pegam e cuidam como se fossem deles. Eles partem o pão, eles ajudam um ao outro, eles aliviam o frio e a dor um do outro. Irmãos, eu estou falando de um perseguidor da igreja, dando testemunho para os imperadores romanos, dizendo: esse é o tipo de gente que nós estamos matando. Em outras palavras, o testemunho do crente cala a boca do ímpio. Tem muita gente gritando na internet, tem muita gente bravejando na internet, falando besteira em cima de besteira, um misticismo, criando um monte de conceito, criando um monte de regra, criando um monte de coisa que o Evangelho não prega, criando animosidade entre a igreja e seus opositores. Irmão, nós não precisamos fazer isso. Eles vão nos perseguir só porque nós pregamos o Evangelho. Não dê munição, muito pelo contrário. Projete o cristianismo que há em você, porque só assim nós vamos calar a boca dos ímpios. Então os testemunhos não eram coerentes contra Jesus. As pessoas procuravam e falavam: não, mas isso não é coerente, isso não existe, Jesus não é assim. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nós sabemos que Jesus Cristo fez isso. De frente do templo, ele disse: se derrubar, em 3 dias eu vou construir de novo. Mas quando eles tentavam entender o que ele disse, eles não conseguiam entender exatamente o que Jesus estava dizendo. Primeiramente, não era coerente como que um homem sozinho vai destruir um templo gigantesco daquele, com pedras de mais de 20 toneladas. Segundo, é óbvio que ele não está falando uma verdade, porque afinal de contas, demoraram dezenas de anos para reconstruir o templo. Como que ele ia fazer isso em 3 dias? Sozinho. Então, das duas umas: ou ele era um louco, Jesus era um louco, estavam falando coisas totalmente absurdas, tá? Ou ele era um louco, falando coisas absurdas, não tinha outro jeito. Como é que vai fazer um negócio desse? Então a mente deles não cabia uma interpretação onde que o próprio Cristo fosse a igreja. Como que esse homem pode ser a própria igreja? Eles não iam pensar isso. Irmãos, ninguém pensava isso, nem os discípulos pensavam isso.
não tinha a mínima ideia do que Jesus estava falando. Talvez eles olhavam Cristo e falavam assim: nossa, Jesus ele é sábio, né? Ele faz uns negócios aí, mas agora que ele fala uns negócios que, olha, dá um nó aqui, eu nem entendo o que ele está falando, mas bola para frente, né? Porque a maioria das vezes quando ele fala a gente entende. Isso deve ser coisa de profeta. O profeta é meio doido mesmo. Ele fala umas coisas assim que a gente não consegue entender, mas quem sabe ele vai explicar isso para depois. Então, meus amados, continuando, e aí está escrito: nós ouvimos declarar: destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Irmãos, é óbvio que nesse verso 58 já está dizendo que Cristo disse anteriormente, que ele está apontando para um texto de 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 7. O que acontece? Davi era um rei super confortável, as guerras estavam acabando, ele tinha construído um reinado, em Sião havia uma casa para ele, uma casa feita da madeira mais fina que tinha, e ele se incomodou. Ele falou: rapaz, eu tenho casa e meu senhor vive numa tenda. Ele falou: vou construir uma casa para o meu Deus. Aí o profeta, ouvindo aquilo, o profeta Natan falou: rapaz, porreta esse homem Davi, né? Como que Davi é um cabra crente? Davi é um cabra crente. Aí ele falou: vai lá, Davi, faz tudo que está aí no seu coração, vai lá, mete bronca, faz uma casa para Deus. Então, até o profeta, irmão, se enganou aí. Até o profeta quis que Davi colocasse para fora aquilo que estava no coração. Irmãos, isso é um grande problema. Todas as vezes que Davi colocou para fora o que estava no coração deles, vocês viram o que aconteceu, né? Primeiro estuprou a Betseba. Tá, irmão, estuprou. Ele mandou lá buscar e estuprou a mulher de um dos seus soldados. Tá? É isso. Resumo. Tem lá a história aí que estão contando aí em algumas TV por aí, que o Davi seduziu. Não, o Davi foi lá, mandou e estuprou ela. Foi isso que aconteceu. Não foi outra história. Ele era um rei, mandou, buscou e acabou e fez. Só que ele cometeu o pecado, mas ele não queria consequência disso. Então ele tentou arrumar um jeito de fazer. Essa mulher engravidou e ele quis fazer um jeito de não ser acusado e quis fazer com que esse homem assumisse o filho dele, sem vergonha. Isso é que o coração de Davi produzia. Era isso aí que o coração de Davi produzia. Não bastando, ele foi lá e ainda matou o cara. Vocês percebem? Então é isso. Aí daqui a pouco está o profeta indo para casa, todo feliz da vida, que vai ter agora um templo aí que não vai ser feito, né, não vai ser uma tendinha. Aí daqui a pouco Deus fala assim: não, ei, volta lá. Volta lá e avisa para ele que não dá. Mas aonde que vai construir alguma coisa que caiba o nosso Senhor? Se a terra é o estrado dos pés dele, como pode algum lugar habitar? Aí você vai começar a ver nesse mesmo texto de Samuel, o Senhor falando o quê? Ele está falando que eu tive com vocês o tempo todo. Eu tive com vocês no êxodo. Eu caminhei no meio de vocês. Eu habitei no meio de vocês. Agora vocês querem que eu habite em um lugar específico? Eu sempre tive com vocês. Então nós temos que perceber que a habitação do nosso Senhor é aonde? É no nosso meio. Por isso que Cristo também é chamado de Emmanuel, Deus conosco. Cristo estava apontando para esse período da história, onde que ele se colocava como aquele que vai construir. E a palavra aqui, irmãos, essa templos feito por mãos humanas, ele está falando sobre a mesma palavra para tenda, é a mesma palavra para carne, o sarx em grego. O conceito ali é que Deus habitou em tenda, ou seja, habitou em carne.
Então Cristo estava apontando para si mesmo, como o templo reconstruído. E os seus ensinamentos são verdadeiros. Então, qual que é o grande problema, irmãos? A fixação que o tempo de hoje traz a respeito do templo. As pessoas ainda continuam com aquele conceito antigo, pensando que 4 paredes, isso aqui é um altar, que as paredes laterais é templo, e eles confundem o sistema religioso como verdade. Essa semana, um pastor amigo falou assim comigo: reverendo, como que ao mesmo tempo nós podemos ser submissos às autoridades, submissos às autoridades eclesiásticas, e ao mesmo tempo, ser submissos a ele, e ao mesmo tempo nós não aceitarmos o que esse sistema religioso produz? Até quando nós devemos respeitar uma liderança? Porque está aí um grande questionamento. Porque toda vez que um cristão convida o seu líder a enxergar as Escrituras, e ele aponta para as Escrituras o erro que o seu líder está fazendo, o que o líder faz? Eu sou ungido. Não sei de onde que tira isso, que a Bíblia só tem um ungido, que é Cristo. Não, aqui eu sou o sacerdote. Não, você não é o sacerdote, porque a Bíblia ensina que o sacerdócio universal dos crentes. Nós somos uma nação de sacerdotes. O meu ofício aqui de ministrar a palavra, o meu ofício profético, ele está relacionado a um chamamento particular. Mas eu, em minha estatura, em envergadura espiritual, eu não sou nada além. Nada, absolutamente nada diferente de vocês. A minha posição é como aquele que é um docente, aquele que estudou para um propósito específico. Deus chamou para a ministração. É isso que Deus fez. Mas nós não somos diferentes uns dos outros. Vocês compreendem isso? Então, ele questionou: até quando nós temos que obedecer uma liderança? Eu tenho uma receita prática para todo mundo, e as nossas confissões ensinam isso. Nós somos fiéis ao líder da igreja, ao presbítero, ao pastor, ao reverendo, na medida que o mesmo respeita as Escrituras. Se ele for fiel às Escrituras, nós somos fiel a ele. Mas a partir do momento que ele for infiel às Escrituras, nós nos permanecemos fiéis à Escritura. A Escritura está acima de qualquer liderança. Cristo está acima de qualquer líder religioso. Se o líder religioso faz isso e a Bíblia não nos ensina, você pode desobedecê-lo. Vocês percebem, irmãos? Se eu começar a ensinar coisas que estão fora das Escrituras, não me obedeçam. Importa, o próprio Pedro diz, importa que eu obedeça a Deus e não aos homens. É o mesmo Pedro que ensinou você a ser submisso às lideranças. É o mesmo Pedro. Romanos 13:1 fala que nós temos que ser sujeitos aos nossos líderes e orar por eles, na medida em que eles são submissos às Escrituras. Vocês percebem isso? Então, meus irmãos, nós entendemos que a construção da igreja das mãos de Cristo é aquela igreja que vai além dos templos. É uma igreja que vai além da nossa concepção de religião. Hoje a palavra religioso é uma conotação negativa. Entendam bem uma coisa: as pessoas estão tentando mudar o sentido da palavra para que você se envergonhe dela, para que depois ela destrua o sentido que essa palavra seja aplicada. Ser religioso não é ser ruim, irmãos. Agora, ser um mau religioso é ruim. Tiago, ele fala assim, aquele que cuida ser religioso e não refreia a própria língua, a religião desse é vã.
Está vendo? Ele está dizendo que a religião não é ruim, a religião é boa. O problema é quando você faz dessa religião um motivo para pisar na cabeça de alguém, subjugar um grupo específico, você está entendendo? Segregá-los, não permitir que eles entrem na comunhão com Cristo. Então tem pessoas que colocam porteiros em sua igreja, não permitindo, ele só quer que entre na igreja aqueles que sejam parecidos com ele. Não é isso que Cristo ensina. Aí o que aconteceu? Nem assim o testemunho deles era coerente, não tinham o que fazer com Cristo. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde a estes que depõem contra ti? E Jesus Cristo permanecia, irmãos, em silêncio sobre todas as acusações que estavam fazendo contra ele. Jesus simplesmente não respondia. Irmãos, o que nós perdemos de vista aqui nesse momento é que Cristo está sendo preparado para o seu momento final. Cristo vai ser morto, vai ser crucificado. Ele, como ovelha, vai ser entregue por nossos pecados. Cumpre-se o que Isaías disse, que o profeta Isaías disse: ele, como ovelha, muda para o matadouro. O silêncio de Cristo era profético, porque apontava para aquele que ia ser crucificado em benefício do outro. E quem é que veio ao meio para acusar Cristo? Vocês viram aqui quem que foi? Levantando-se o sumo sacerdote no meio e perguntou. Quem era o sumo sacerdote, irmãos? O sumo sacerdote era aquele que avaliava se o cordeiro era realmente puro e se não tinha nenhum defeito. Pegaram? Até agora o sumo sacerdote rodou, olhou, pegou Cristo como ovelha, virou para um lado, olhou para o outro, virou de um lado, virou do outro e não viu defeito nessa ovelha. Nada que disseram, nada que falaram trazia uma mancha sequer ao Cristo que estava diante do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, assim como ele fazia no período do sacrifício da culpa, ele olhava no meio de todo mundo se tinha algum defeito na ovelha. Está aqui. Ele não tinha defeito nenhum. Ninguém conseguia achar um defeito em Cristo. Então aqui o sumo sacerdote está cumprindo o seu papel. Qual que é o papel? Levar a ovelha para o sacrifício. Só que agora o pecado que está sobre Cristo não é o pecado de Cristo, é os nossos pecados que estarão sobre ele. Ele, porém, guardou silêncio, nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Pá! Agora não tem jeito, né, irmãos? Olha a pergunta que o sumo sacerdote fez: és tu Cristo, o Filho de Deus bendito? Qual é a resposta? Qual é a única resposta que Cristo poderia dar? Sim. Por quê? Porque Ele é o Deus da verdade. Ele não ia mentir. Então, nesse momento, Cristo, em todas as outras questões, ele poderia guardar em silêncio, mas esse ele não poderia se resguardar do silêncio. Por quê? Porque ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus da justiça. Cristo, ele nunca mentiria. Então a única pergunta, fizeram a pergunta certa: és tu, Cristo, o Filho de Deus bendito? E olha a resposta que Cristo dá. Irmãos, olha só: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunha? Gente, foi tão absurdo o que Jesus falou, foi tão absurdo,
que ele rasgou a roupa, o sacerdote se jogou no chão. Você deve estar pensando: nossa, mas que exagero. Jesus falou assim: eu sou. Não, vocês não entenderam o que Jesus disse. Essa palavra, eu sou. Irmãos, abram comigo em Êxodo. Êxodo 2. Êxodo 2, isso mesmo. Isso, Êxodo 2. Todos acharam em Êxodo 2? E nós vamos falar até aqui. Cadê? Isso. A partir do verso 3. Deixa eu ver, isso mesmo Não, vamos no 5 já de uma vez. E Deus continuou. Irmãos, o contexto todo mundo sabe. Está Moisés no meio do deserto, e ele olha para uma sarça ardente, e o Deus convida ele a estar próximo, e ele falou que ele estava ouvindo a oração do povo, e ele ia libertar o povo. E a pergunta que Moisés fala: mas o que eu vou dizer? Que Deus é esse? O que eu vou falar? Olha no verso 5. E Deus continuou: não te chegue para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, irmãos, vocês vão perceber que o próprio Deus fala que Ele é o eu sou. Onde que eu vou? Está bem claro aqui. Isso. Aqui, irmãos, no verso 14. Olha só, no verso 14. Vou ler do 13. E disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, disse: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros. E eles perguntaram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Vocês entenderam o que Jesus está fazendo aqui? Ele fez uma declaração absurda diante de um povo que conhecia a Torá de trás para frente e de frente para trás. Quando perguntou: tu és filho, o Cristo, o Filho de Deus bendito? E qual é a resposta dele? Eu sou. Só nessa frase Cristo está dizendo: eu sou o libertador do povo de Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que era, é e há de vir. Eu sou aquele que é o Deus de Isaque, Jacó, Abraão. Então ele fez todas essas afirmações, irmãos, com essa frase: o eu sou, o Todo-Poderoso. Irmãos, vocês imaginem a cabeça com essa declaração que o próprio Jesus está apontando. Irmãos, entendam uma coisa: todas as afirmações que Cristo faz, Ele aponta para o Antigo Testamento como sinal que Ele é o cumprimento de todas as profecias. E Ele diz mais: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens. De novo, olha só o que Cristo está falando. Irmãos, nós que estamos estudando o livro de Apocalipse, se tem uma frase que a gente ouve, é assim: Apocalipse: e vereis o Filho do Homem sentado à direita, Deus Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Ou seja, eu sou o Deus, e não só eu sou o Deus, eu sou aquele que julga. Porque eu estou lá, eu estou sentado no trono, estou à direita do Deus Todo-Poderoso, e vou voltar, e vou vir com as nuvens. Irmãos,
Vamos ver se eu me lembro bem aqui. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 13 e verso 14. Olha o que Jesus está fazendo com esses homens. Estão deixando esses homens à loucura. Quando ele cita esse texto, olha o texto que ele está citando em Daniel, a revelação em Daniel a respeito do Messias que viria. Olha só, por isso, irmãos, que eu estou dizendo, o livro de Daniel, irmãos, não é uma revelação do Apocalipse. O livro de Daniel é uma revelação de Jesus Cristo. Não confundam. Eles pegam o livro de Daniel e tentam forçar o livro de Daniel a ser só uma revelação escatológica, no sentido daquilo do escatom futuro, do final das coisas no futuro. Não! Daniel, ele revela Cristo em sua glória. Daniel, capítulo 7, verso 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens no céu. Quem, irmãos? Como um filho do homem. Ele dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o quê? O domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. A pergunta que eu faço: o reino de Deus virá, ou nós já estamos no reino de Deus, no reino de Cristo? Perguntaram isso para Cristo. Ou então, você não pode dizer onde está o reino, ou onde está aqui, ou acolá. Não, o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já está. Cristo já reina. Cristo não reinará. Cristo reina. E é isso que Cristo acaba apontando para o Evangelho de Marcos. Vocês estão achando o quê? Eu não reinarei, eu reino. E vocês vão ver nas nuvens. Cristo já está prefigurando a sua assunção ao céu, né? A sua subida ao céu. Mas Cristo já reina. E é isso que o Evangelho nos conta. Então, irmãos, continuando aqui, ele falou: e vocês vão ver. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: o que mais temos necessidade? Esse homem é doido. Ele é megalomaníaco. Ele acha que é o próprio Deus. Irmãos, hoje, na nossa espiritualidade, se chegasse alguém dizendo que é Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o que a gente ia fazer com ele? Não ia internar ele. Acabei doido. Não te internaria esse homem. Só que Cristo tinha um diferencial. Cristo ressuscitava morto. Cristo multiplicava pão. Cristo dava audição a surdos, visões a cegos. Cristo não era qualquer um. Cristo dizia para o discípulo: vai lá, pesca um peixe, abre a boca, você vai achar a tua moeda. Paga o imposto para mim e para você. Eu não sei quem é mais doido, se é o pescador que foi lá pegar o peixe, ou se é Jesus dizer que tem 2 moedas dentro da goela do peixe. Então você percebe que tem um Deus que domina todas as coisas. Ele sabe o momento exato em que o peixe engoliu aquelas moedas, e o momento exato em que Pedro ia pescar o peixe. E o peixe foi lá, aquele peixe engoliu a moeda. Ele é o dominador de todas as coisas. Ele não é dominador de um reino futuro. Ele já era o Senhor de todas as coisas. Por quê? Porque ele foi constituído rei antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Porque antes do mundo ser feito, tudo foi feito para ele. Ele é o resplendor da glória de Deus. Esse é Cristo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a versão visível da glória de Deus. É o próprio Cristo.
Então eles não entendiam, eles achavam que esse homem era louco. E ele fez o quê? Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos os judeus disseram: réu de morte. Não, os caras estão blasfemando contra Deus. O cara é doido, o cara está dizendo que é Deus. Vocês acham que ele não entende, os judeus não entenderam essa mensagem? Esse cara é doido, ele está dizendo que é Deus. Vamos lapidar esse homem. Irmão, lapidar é matar com a pedra. Vamos lapidar. Está aqui, ó. Que vos parece? Ou seja, ele é réu de morte. Irmãos, não precisam ler, mas isso está em Levítico. Em Levítico, se eu não me engano, está em Levítico. Cadê Levítico? Ele fala sobre essa questão da lei. Eu marquei aqui, vamos lá. Levítico 24, 16, está escrito assim: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor, ele tem que ser morto. Então olha só, gente, percebam como que o sistema religioso é. Irmãos, é Levítico, tá? 24, eu acabei de ler, tá? 24, 16. Olha como que o sistema religioso é. Eles buscam na lei motivo para matar o Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Os religiosos conseguem matar Cristo dentro da igreja. Eles usam a própria lei de Cristo para anular Cristo. Toda vez que eu digo que Deus é soberano, poderoso, que Deus elege quem ele vai ser salvo, a primeira frase que eu ouço: Deus não pode fazer isso. Hã? Não entendi. Não, Deus não pode fazer isso. Deus não seria justo se ele fizesse isso. Aí você percebe crentes dizendo o que Deus não pode fazer. Religiosos definindo como Deus vai salvar, como Deus vai alcançar, como Deus vai fazer isso, que não só fazem isso, como fazem de Deus o seu servo. Nós vamos orar e Deus vai fazer isso, porque quando eu profetizar isso vai acontecer, quando eu disser isso vai acontecer. Eles anulam quem Cristo é e faz de Cristo um escravo. Volta e meia eu encontro alguém decepcionado com o Evangelho dizendo: Deus me fez muitas promessas e Ele não cumpriu. Não, Deus não te fez nenhuma promessa. Quem te fez promessa foi um religioso, foi um mentiroso, usando o nome de Cristo para oferecer mundos e fundos para você. Venha para cá, que Deus vai restaurar a sua família. Venha para cá que Deus vai te dar um emprego novo. Venha para cá que Deus vai te dar um carro, uma casa. Da onde esse povo tira isso? Eles usam um Deus para anular o próprio Deus. Eles pregam um evangelho que o próprio Cristo não oferece. Se tem coisas, irmãos, que o evangelho promete para você: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo falando assim: olha, o Filho do Homem não tem nem onde colocar a cabeça, ele não tem nem onde recostar. Olha, até lobo tem covil, passarinho tem ninho, mas eu não tenho nem onde colocar a cabeça. Então aqueles que me seguirem serão na mesma situação. Eles falam assim: perseguiram a mim, vocês acham que eu não vou perseguir vocês? Aí o próprio Cristo: eu vim para trazer divisão, vim para trazer espada, vou colocar filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha. A proposta do Evangelho é indigesta. Se qualquer um estiver hoje seguindo o Evangelho, porque acreditou em alguma promessa feita por algum mentiroso,
um líder mentiroso, que você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Tem dois mentirosos aí. Um é você, que está buscando Deus para suprir as suas necessidades pessoais, e o outro que é mentiroso, está usando você, e provavelmente para tirar dinheiro de você. O Deus dele é me dá. Esse é o Deus dele. Seguindo. O que acontece, irmãos? E quando eles olharam isso, cadê isso? Opa, já estou aqui no verso no 15. Falou assim, e puseram alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer: vai, profetiza. E os guarda o tomaram a bofetadas. Presta bem atenção. Quando Cristo começou a declarar a sua verdade, qual foi a reação? Tanto dos religiosos quanto da guarda. Atacar. Irmãos, botem uma coisa na cabeça de vocês: todas as vezes que você pregar um evangelho genuíno, o evangelho de verdade, eles vão te esmurrar, eles vão cuspir em vocês, eles vão prender vocês. A mensagem do evangelho fere os ouvidos daqueles que estão perdidos neste mundo. Irmãos, é comichão no ouvido. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, falou assim: no fim dos tempos, eles vão se arrodear de líderes conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme os seus próprios desejos carnais. Eles vão ter comichões no ouvido para não ouvir a verdade. Vocês acham mesmo que esses crentes superficiais, essas pessoas que não suportam ouvir o evangelho, vão vir para cá para ouvir verdades aqui? Não, eles vão vir para casas de show, igrejinhas de parede preta, com brilho, com um monte de povo dançando na frente, um evangelho autoajuda, psicologizado, usando ferramentas humanas para tentar te convencer a manter nesse ambiente. O culto se tornou uma apresentação. Os pastores se tornaram coaches evangélicos. Eles falam de tudo aqui no meio, menos da verdade. E as pessoas estão lá, sabe fazendo o quê? Pagando pelo show. E já que eles estão pagando, eles também querem cobrar. O problema dessas igrejas é que as pessoas pagam, e elas vão pagar para ver o que elas querem, não aquilo que Deus quer para elas. Vocês percebem? Uns enganando os outros, vivendo um evangelho de mentira. Ou seja, esse líder dessas igrejas, dos seus púlpitozinhos transparentes, com suas calças apertadas, com os seus evangelhos frouxos, eles estão aqui fazendo showzinho, porque afinal de contas, todos estão pagando, e eles merecem, eles têm que ouvir coisas boas. Mas a pregação do evangelho não é essa. E toda vez quando você se levanta com uma atalaia e prega o evangelho de verdade, o que acontece? O mundo se levanta contra você. Eles vão cuspir, ou seja, vão humilhar vocês. Eles vão te esbofetear, ou seja, eles vão querer provocar dores em vocês. Eles vão prendê-lo e vão tentar matar, vão tentar calar sua voz. Por quê? Porque eles não conseguem ouvir a verdade. Olha a sua volta, prega o evangelho que é pregado nessa igreja para os seus, para aqueles que se acham cristãos. Eles vão rangir o dente contra você, vão querer te esbofetear, vão querer te matar. Aqui não, esse evangelho azedo, Cristo é amor, Jesus é bom, Ele é bom, Ele é fogo consumidor. Estando aí, o que acontece, irmãos? E estando Pedro debaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Olha a situação do crente que ainda não experimentou a conversão. Cristo está passando por tudo isso, esbofeteado, levando a pancada. E como é que Pedro está?
a uma distância segura. Eu convido, faço um desafio esta noite. Se posicione em relação a Cristo. Não fique em uma posição confortável. Aquele que fica numa posição confortável, mais cedo ou mais tarde ele vai cair. E ele vai chorar. Ele vai chorar amargamente. E Pedro, ele estava ali. E ele olhava de longe e veio alguém. Ele estava ali se aquentando no fogo. E alguém olhou e falou assim: ei, você estava com Jesus, não estava? Não, vocês estão me confundindo. Sou eu não, é outro, é ruim de ser eu, hein? E daqui a pouco ele se afasta mais. E está ali no verso 68, mas ele negou dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes, pela segunda vez. No 69, o criado vendo, tornou a dizer aos circunstantes: não, esse é um deles sim. Irmãos, eu fico feliz que Pedro, com todos os seus problemas e com todos os seus defeitos, mesmo assim, algo de Cristo ainda era notado nele. Às vezes, irmãos, nós não damos o testemunho necessário que precisamos, mas de alguma forma, ao nos relacionarmos com Cristo, mesmo que seja superficialmente, Ele marca as nossas vidas. Há uma esperança para aqueles que vivem nesse meio, no meio dessas igrejas falsas, onde não pregam um culto verdadeiro, onde não há respeito nem solenidade no culto. Pelo menos eles ainda de alguma forma trazem a marca de Cristo. As pessoas ainda reconhecem algo de Cristo nele. O problema é que ele ainda serve Cristo a uma distância segura. Mas aqueles que é de Cristo, não vai ter jeito. O próprio Cristo vai se aproximar dele. Não há distância segura de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo te toma para Ele. Não tem como se manter uma distância segura de Cristo, porque Cristo, Ele invade a nossa vida, derruba todas as cercas e nos transforma numa pessoa totalmente diferente da que éramos antes. Ele nos transforma de religiosos interesseiros, aquele que quer só buscar benefício próprio, e o transforma num servo que está pronto a morrer pelo Evangelho. E pela terceira vez chegou uma mulher e falou assim, outra vez o negou, e pouco depois que estavam ali disseram: verdadeiramente é um dele, porque também és galileu. Ele, porém, começou a fazer o quê? A praguejar e a jurar que não era o mesmo. Irmãos, olha aqui, tem gente que fala de Judas, tá? Pedro praguejou o relacionamento com Cristo. Ele não negou. Ele falou: não, eu não conheço maldito não, faço parte desse tal de Cristo não, sou maldito, não conheço não quero nem saber dele. Mas Cristo foi lá. Cristo amou ele, mesmo sabendo que ele ia cometer esse tipo de erro. Ele falou: não se preocupa não, Pedro, quando o galo cantar, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. E o que aconteceu com Pedro, irmãos? Ele disse: não conheço. Aí e aí quando ele falou da última vez, o galo cantou e ele desatou a chorar. Prestem bem atenção, irmãos. Não existe uma distância segura de relacionamento com Cristo. Cristo vai derrubar todas as suas barreiras. E quando você perceber isso, Ele vai te jogar para o chão. E você vai chorar. E você vai chorar. E você vai entender o Evangelho. Até agora, irmãos, Pedro não entendeu uma linha do que Cristo estava dizendo. Até esse momento. Irmãos, eu sei que às vezes a nossa vida medíocre espiritualmente, nós não nos reunimos em casa para orar, nós não nos reunimos em casa para fazer um culto,
Nós não falamos do Evangelho para nossos filhos. Nós não reunimos como família para falar da melhor coisa do mundo, que é o próprio Cristo. Mas vai ter hora que Deus vai jogar a gente no chão, para que a gente entenda qual é o papel dele na nossa vida. Não tem como andar uma distância segura de Cristo. Em outras palavras, não tem como você viver em conformidade com aqueles que perseguem Cristo e ao mesmo tempo ter um relacionamento com Cristo. Deus vai romper essa barreira e definitivamente, ou você vai ser dele, ou você vai ser um eterno perdido. Os olhos estavam como que fechados para não entender a mensagem de Cristo. Posso falar para vocês o que estava na cabeça de Pedro? Vocês leem comigo aqui, vai um pouquinho para frente, Lucas 24, 22. Evangelho de Lucas 24, verso 22. Esse é isso mesmo? Vamos começar aqui, no verso 17, 22 e encerra, verso 17, olha só, irmãos, não, tem que ir um pouco antes, tá? A partir do verso 14, irmãos, aqui é a história de dois discípulos, um chama até Cleopas aqui, tá? Eles estavam indo para o caminho de Emaús. No verso 14 está escrito assim: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quem que ia com eles, irmãos? O próprio Jesus. E que distância estavam esses homens de Jesus? A uma distância segura. E olha só o que eles conversam. E aconteceu quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os olhos deles estavam como? Fechados. Tá? Os olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Irmãos, é possível que caminhemos muito tempo com Cristo e mesmo assim não o conheçamos. Eu vejo muitas e muitas pessoas que aparentemente têm um relacionamento com Cristo, mas seus olhos estão fechados e eles não conseguem reconhecê-lo. Então perguntou: que é isso que vos preocupa e que andeis tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles conseguem até sentir Cristo, eles conseguem até ficar tristes como Pedro ficou, mas eles não conseguem enxergar Cristo. Nós vemos muitos olhos lacrimejando, muitas lágrimas caídas, muitos corações sentidos, mas nenhum deles capaz de ver Cristo, porque os olhos estão tapados. Há muitos choros nas igrejas, irmãos, há muito clamor nas igrejas, mas os olhos estão fechados e não conseguem ver Cristo. Eles ainda caminham a uma distância segura de Jesus Cristo. Porém, um chamado Cleopas respondeu dizendo: és tu o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou: e quais? Jesus te convida a refletir quem Ele é. Não adianta entristecer, não adianta chorar se os seus olhos estão tapados. Ele chama você para refletir. Ele falou assim, ele perguntou: quais? E eles começaram a explicar. É que aconteceu com Jesus o Nazareno, varão, profeta, poderoso em obras e sinais. Ou seja, aqui está a palavra sinais e profecias, tá? Está lembrando Moisés aqui, o contexto aqui é outro, não vou explicar isso, senão vai demorar. Diante de Deus e de todo o povo. Aqui está lembrando o profeta Moisés, quando ele tirou no êxodo todo o povo. Lembra da ligação que eu fiz lá com o texto? Ele está falando assim, essas obras e palavras, vocês podem traduzir para o grego, entre sinais e profecias. Foi como que Moisés liberou o povo da prisão espiritual. Foi como?
com sinais e palavras proféticas. Por isso que eles chamam Moisés de um grande profeta. E diante de Deus e diante de todo o povo, não foi isso que o Moisés fez? Ele estava diante de Deus e de todo o povo. Um monte fumegante e Moisés aqui conduzindo o povo. Então o que acontece, irmãos? E onde que nós estamos aqui? E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. Irmãos, há cristãos que choram por Cristo, lembram das palavras de Cristo, reconhecem quem é Cristo, mas eles se decepcionam com Cristo, porque Cristo não atendeu às expectativas deles. Então nós vemos pessoas que conhecem Cristo, ouviram falar de Cristo, até acompanharam a ressurreição de Cristo, o conceito de ressurreição, porque Ele disse o que faria, mas eles não confiam em Cristo o suficiente. Por quê? Porque eles caminham com Cristo a uma distância segura. Mas aí acontece alguma coisa aqui no caminho de Emaús, irmãos, para resumir. E o que aconteceu no caminho de Emaús? Quando Cristo fingiu que ia estar longe deles, eles disseram para Cristo o quê? Fica, Senhor, já se faz tarde, fica um pouco conosco. Às vezes nós, nas nossas cegueiras, caminhando a uma distância segura de Jesus Cristo, sem se comprometer muito com Ele, às vezes nós choramos por Cristo, sem ter essa proximidade com Ele. E às vezes nós fazemos orações que aparentemente são tolas. Quais é? Fica, Senhor, mais um pouquinho conosco. Aí Jesus faz algo que é maravilhoso. Ele abre a destra da comunhão. Cristo prepara a ceia, os convida a cear na mesa. E quando Cristo parte o pão, o que acontece? Os olhos são abertos. Irmãos, Cristo, Ele quer ter comunhão conosco. Não adianta olhos lacrimejando se nós ainda queremos ter uma distância segura de Cristo. Não adianta caminhar com Cristo se você não tem comunhão, porque você pode caminhar muito com Ele, ouvir as coisas que Ele diz, mas nunca identificar Cristo na sua vida. Às vezes você pode até convidar Cristo para fazer parte da tua vida, e mesmo assim você ainda está a uma distância segura. Você pode até ouvir falar do milagre da ressurreição, porque esses homens ouviram que Cristo tinha sido crucificado e ressuscitou, mas eles não acreditavam o suficiente na ressurreição. E a ressurreição, irmãos, é a base da vida com Cristo. Então Cristo fez aquilo que nenhum de nós pode fazer. Ele mesmo abriu os nossos olhos, por isso estamos aqui. Muito tempo da nossa vida nós caminhamos cego, à busca de um Cristo, tateando e nunca o encontramos. Nós só vamos encontrar Cristo quando Ele abrir os nossos olhos. E a minha oração hoje é: Cristo Todo-Poderoso, abra os nossos olhos. Nós não queremos mais caminhar contigo a uma distância segura. Nós queremos nos comprometer contigo. Nós queremos viver as suas dores, viver as tuas angústias, viver o seu sofrimento, para que contigo também ressuscitemos e vivamos contigo eternamente. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar esta noite, que esse desafio seja feito em nossos corações, e que se um dia nós formos presos, porque somos evangélicos, somos cristãos, que nós tenhamos culpa o suficiente para ser preso em nome de Cristo. Amém? Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nos colocamos. Pai, muito obrigado por essa mensagem nessa noite. Transforma as nossas vidas, os nossos corações, Pai. Conceda-nos a Tua misericórdia e a Tua graça,
Induza-nos, Senhor Jesus, a caminhar contigo a cada dia e abra os nossos olhos espirituais. A comunhão tua seja aberta para conosco e que vivamos um evangelho de verdade, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor reina em nossas vidas para hoje e eternamente. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e lhe dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja para sempre em nossa vida, não só hoje, mas para todos sempre. E todos juntos digamos amém. Está encerrado o culto solene desta noite. Amém, irmãos? Deus os abençoe.